Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia e hoje nós vamos falar de um assunto muito fundamental, que é o ciclo hidrológico e seus elementos, como também podemos chamar o ciclo da água, A água é muito importante, está sempre presente na nossa vida, na natureza e na vida do planeta Terra em si. Então, para começarmos a nossa aula, convido vocês para observar esta imagem, onde nós podemos observar que a água ela está presente em vários lugares. Temos ela aqui no oceano, temos ela nos rios, aqui na atmosfera, no solo. Então, ela está presente em vários lugares. E para começarmos, Vocês já imaginaram de onde vem a chuva? Para onde vai a água depois que ela cai? A água que usamos, ela pode acabar? Então, essas perguntas, para responder, nós precisamos entender como é que funciona o ciclo da água, Esse processo fundamental. Então, o ciclo hidrogênico, ele é um movimento contínuo circular. Então, significa que o ciclo da água, ele é um movimento circular que fica sempre a mesma coisa, Sempre tem os mesmos acontecimentos, esse mesmo processo, várias etapas, mas que fica nesse círculo. Então, a água que hoje pode pode estar assim um lago, um rio. Com o passar do tempo, aquela água ela pode evaporar e depois voltar em forma de chuva. Então é um processo aí que tem várias etapas. Então o ciclo da água, ele acontece principalmente por 4 etapas, É um processo ali que está constantemente e é essencial para manter a vida do planeta. E quais são essas 4 etapas do ciclo da água? Nós temos a evaporação, nós temos a condensação, a precipitação e a infiltração. Essas são as 4 etapas do ciclo da água. Então, nós vamos começar pela primeira, que é a evaporação. Então, a evaporação, ela corre pelo aquecimento da luz do sol. Então, o sol é o mais importante aqui no processo da água, desse ciclo da água. Por quê? Quando o sol ele aquece a água que está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso. Quando ela passa para o estado gasoso, essa água ela sobe para a atmosfera e quando chega lá, ela já passa para outra etapa. Digamos assim, quando você coloca uma panela para ferver com água e tampa essa panela, aí quando levanta a fervura, você vai abrir aquela panela, você olha na tampa da panela, vai estar cheio de gotas de água. Então significa que aquela água, ela evaporou, só que como não teve espaço, ela acabou ali na tampa da panela. Então é exatamente isso que acontece com a água dos oceanos, dos rios e até mesmo das plantas, que se chama transpiração, que é outro fator muito importante, que a água que vai para as raízes da planta
vai ali subindo ali pelo tronco dela, aqui as raízes. Então a água vai subindo aqui pelas raízes, vai pelo corpo da árvore e chega até nas folhas. Lá nas folhas tem uns buraquinhos bem pequenininhos que se chama estomato. Então esse estomato, né, ele acaba soltando um vapor que é liberando a água. Então nós temos a transpiração pelas árvores e tem a evaporação, que é das águas, que tem uma grande maior parte, né, dos oceanos, por ter muito mais água. Então tem dos rios, dos lagos. Então tem muitos lagos, rios, até mesmo campos, né, que na época do verão ali acaba secando. Então significa que aquele sol ele aqueceu aquela água, tanto que aquela água ela foi evaporando. E para onde essa água vai? Vai para a atmosfera, e quando chega na atmosfera, ela se transforma em nuvem, porque quando ela chega lá, a temperatura ela fica mais baixa. Então ela se transforma em nuvens, que se chama a etapa da condensação. Quando ela se transforma em nuvem, né, são pequenas gotas de água que vão se acumulando e se formam as nuvens. E nisso, quando ele vai chegando, né, as nuvens elas vão se encostando uma na outra, vão carregando ali e vão ficando pesadas. Quando elas vão ficando pesadas, acaba que nós vemos a precipitação, que é a chuva, né, que vem em forma de chuva. O mais comum quando a condensação é quando essa água que foi evaporada ela se forma em nuvem, e quando essas nuvens elas se juntam, ela se forma a precipitação, que é ela caindo de volta à terra, né? Então essa chuva, quando ela cai no solo, na água ali, que acaba voltando para os rios, do rio voltam para o oceano. E quando cai no solo, uma boa parte dela é filtrada pelo sol e vai lá pelos lençóis freáticos, que é esses também, que é essa água que é utilizada por nós, né, que cavamos um poço, encontramos essa água filtrada, também é utilizada pelos animais, plantas. E aí vem o círculo novamente, né? Aí volta de novo essa água, o sol aquece essa água novamente, essa água que está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso. Aí quando chega lá na atmosfera, encontra uma temperatura mais baixa, ela se transforma em nuvem, né? São pequenas gotas ali que vão se acumulando e vão se transformando em nuvem. E quando ela vai se acumulando ali aqui várias nuvens, né? Elas vão ficando pesadas porque são água. Vão ficando ali pesadas que quando acontece a precipitação, que é quando a água ela volta novamente à superfície da terra, que é onde ela cai no solo, ela vai para os rios. Então, a pergunta é aqui, de onde vem a chuva? A chuva ela vem das nuvens. Que da onde vem as nuvens? As nuvens vêm da água que foi evaporizada. Então, nós já temos a nossa resposta. E para onde vai a água depois que ela cai? A água, depois que ela cai no solo, uma parte ela é filtrada pelo solo, vai lá para os lençóis freáticos e outra parte volta novamente para os rios, para os lagos e para os oceanos, os reservatórios, as plantações. Então, nós já temos a nossa resposta da nossa segunda pergunta. E a outra pergunta, a água que usamos pode acabar? Se nós não cuidamos,
pode acabar assim, né? Se a gente desmatar, acabar com os rios. Então pode sim que acabar, porque a parte que nós usamos, né, que é a água doce, é bem só um pedacinho de tanta água. Então é essencial que possamos cuidar para não acabar. Então o ciclo hidrogênico, ele é importante para manter o equilíbrio ambiental do nosso ecossistema, né? Então, ele garante então a importância do ciclo da água. Ela é importante por quê? Porque ela garante a renovação da água, né? Porque ela fica constantemente circulando, vai para o estado gasoso, sai do estado líquido, vai para o estado gasoso, depois volta ao estado líquido novamente e assim vai fazendo todo esse processo. Então ela serve para tomar banho, lavar roupa, fazer os nossos alimentos, para fazer nossos plantios. Que mais? Para nós tomar água, né? Nosso corpo ele é feito de 70% de água, então a água ela é essencial para nossa sobrevivência, tanto nossa como de todos os animais. Então a água, aí que eu só coloquei quatro tópicos que ela garante, mas a água ela garante uma vasta atividade de nossa vida. Então ela garante a renovação da água, né? Porque o ciclo, né? Ele garante a renovação da água. A água ela está sempre se renovando. Então tomar banho, plantar, produzir alimentos, você lavar seu cabelo, lavar sua mão. Você pode fazer muitas coisas com a água. Então, a água que nós utilizamos hoje participa desse ciclo, né, há milhares e milhares de anos. Não foi de ontem, nem foi de semana passada. É um ciclo que vem acontecendo há milhares e milhares de anos. Então, agora nós vamos pensar na nossa realidade. A água ela está presente, assim como eu falei, em várias atividades. Então só pense você aí na sua casa, como é que você utiliza a água? Aonde que a água está? Ela está desde o seu levantar, né? Você vai ali fazer um café, você vai tomar um banho, você vai colocar água para os animais, você faz muitas atividades com a água. Então, as nossas atitudes, elas podem afetar a água, e a água é a nossa sobrevivência, né? Afetar a nossa qualidade de vida, a disponibilidade da água. Então, pense, se um rio estiver poluído, como é que vai ficar essa água? Vai evaporar uma água suja, né? Então, como a falta da água pode afetar a sua vida?
Então, só imagine como é que é a falta d'água. Imagine você aí na sua casa e não tiver água para você nem tomar banho, nem para fazer um cafezinho, para não fazer nada. Como é que seria a sua vida? Então, que atitude nós podemos fazer para economizar água? Atitudes bem simples, né? Quando eu estiver ali passando um sabonete no corpo, desligar ali o chuveiro, quando estiver escovando o dente, desligar ali a torneira. Então, essas pequenas atitudes para não desperdiçar água faz uma grande diferença futuramente. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que o ciclo da água, né, também chamado de ciclo hidrológico, é o movimento ali contínuo da água na natureza. A evaporação, ela transforma a água do estado líquido para o estado gasoso, né, que nós vimos aqui. Ela está aqui no estado líquido, ela vai para o estado gasoso. A gente não consegue ver a água subindo porque fica transparente. Mas se você pegar um copo e colocar água gelada, colocar água nesse copo, né? Ali, por fora do copo, você vai ver que vai ter algumas gotas de água. Então isso significa que a água que está no ar, ela encontrou ali com uma temperatura mais baixa. Então é por isso que acontece esse acontecimento. Então nós também estudamos que a condensação da água significa que a água ela se transforma em nuvem, né? Quando a água evapora, que ela chega na atmosfera, ela se transforma em nuvem, que é a etapa da condensação. Também nós aprendemos que a precipitação traz de volta a água para a superfície da Terra, né? Também nós aprendemos que assim que a água chega na superfície da Terra, ocorre a infiltração, que a boa parte da água ela vai para os lençóis freáticos, né? Que ela filtra ali pela terra, pelo solo. Então, todas essas etapas, elas trabalham juntas, então, para manter o equilíbrio do nosso ecossistema. Então, hoje nós aprendemos que a água ela sempre está em movimento circular e o ciclo hidrológico ele é fundamental para a existência da vida no planeta. Mesmo sendo um processo natural, precisa de cuidados humanos, não jogar lixo nos rios, nas praias. Então, essas atitudes, elas fazem diferença para a nossa vida na Terra. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, espero vocês até na próxima aula.